Bom dia, bom dia. Hoje você que vai assistir. Oi, Débora, bom dia, tudo bem? Só um minutinho a gente já começa, tá? Você que vai assistir a aula gravada depois também pode até passar para frente um pouquinho que a gente já vai começar. Vou só convidar aqui algumas pessoas. Hoje nós vamos falar de uma pessoa que é uma pessoa, né? Que muitas pessoas às vezes não enxergam dessa forma, mas ele é uma pessoa, que é o Espírito Santo, que é uma pessoa da Trindade. Nós temos o Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo, aquele que está conosco o tempo todo aqui. E hoje nós vamos falar dele. Aquele que consola, aquele que nos fortalece, aquele que nos encoraja. E é isso. Débora, bom dia. Vamos lá, vamos começar então. Já o pessoal vai entrando aí. O nosso tempo hoje está mais curtinho. Então, primeiro, ontem nós falamos bastante sobre os atributos de Deus, né? Então, os atributos de Deus, como Deus ele é onisciente, onipresente, o Deus nosso que ele é eterno e o Deus onipotente, né? A sua onisciência, onipresença, onipotência e o Deus eterno, que somente ele é. Falamos muito também sobre que o mesmo Deus de ontem, aquele que fez todas aquelas coisas lá desde a criação do mundo, aquele que te formou desde antes, né, de você vir para cá, ele já te conhecia, ele já tinha te preparado para vir para cá. E ele colocou sonhos no seu coração, que muitas vezes a gente vai descobrir só com o tempo. E é o mesmo Deus da época de Moisés, é o mesmo Deus de todos os tempos, e é o mesmo Deus que te apoia nos seus momentos de dificuldade, que traz aquele encorajamento quando você precisa, através do Espírito Santo. E é o mesmo Deus de agora que está aqui com a gente fazendo essa live, né? Nós falamos muito sobre isso, sobre esses atributos que somente Deus pode, através do Espírito Santo que é enviado para nós. Porque Deus está no trono dele, à direita dele está Jesus Cristo. E Jesus disse que nós estamos assentados com ele também, nós filhos que reconhecemos ele como nosso Senhor, nós estamos espiritualmente sentados no trono dele com ele. E que aqui ele deixou o Espírito dele, o Espírito do próprio Deus, ele deixou conosco aqui, que é o Espírito Santo. E muitas pessoas confundem e às vezes começam a ter um relacionamento com o Espírito Santo acreditando que só pensando nos dons do Espírito, né? Que o dom dele a gente sabe que sobre os frutos do Espírito também, por exemplo, falamos muito ontem sobre o fruto do amor. E em consequência do fruto do amor, todos os outros vieram, né? Que a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a temperança, o autodomínio e tudo mais. E que tudo isso só é possível quando nós temos a presença do Espírito Santo e convidamos ele para estar conosco. Daí a importância do relacionamento e do tema da intimidade, que é o tema da nossa live, que todos os dias a gente tem falado sobre intimidade com o Espírito Santo. E hoje mesmo eu estava conversando com meu esposo, porque assim, nós estamos presenciando um momento agora muito desafiador na nossa família e com amigos, com parentes, com pessoas próximas, de muitas pessoas falecendo, muitas pessoas indo morar na eternidade, deixando seus corpos naturais aqui na Terra, e de como isso é desafiador, né? De como isso é desafiador, assim, entender esse momento e estar preparado para esse momento. E o único que é capaz de consolar, de dar toda a força, de todo o suporte neste momento é o Espírito Santo. É para isso que ele está aqui, é para isso que o Senhor deixou ele aqui, para consolar, né? Uma das coisas é isso, é consolar. E aí a gente até estava conversando que, assim, quando nós estamos nessa intimidade constante com o Senhor, com o Espírito Santo, e entendendo que ele é uma pessoa e que ele está do nosso lado como parceiro,
para irmos juntos fazer aquilo que precisa, que estamos conversando com Ele não só em determinados momentos de oração, mas que nós entendemos que Ele é uma pessoa que está conosco o tempo todo, que nós somos como sanduíche com Ele, né? Estamos internamente cheios dEle e ao mesmo tempo nós estamos revestidos dEle também. Então, por onde nós formos, Ele como pessoa está conosco e juntos em parceria, em comunhão, nós vamos fazer o que precisa ser feito. E quando nós já vivemos isso no nosso dia a dia, quando vierem esses momentos, né, de tribulação, esses momentos mais desafiadores, nós já vamos estar tão cheios e tão íntimos e conversando tanto com Ele, que aquilo vai ser algo muito leve para nós. E Ele vai, assim, não que Ele não dê o suporte para todos, Ele dá, né? Ele consola a todos. A diferença é que se você já tem essa intimidade profunda, vai ser mais fácil, vai se tornar mais leve. E é isso que, assim, que é o meu desejo, né? Que todos nós possamos ser cheios da presença do Espírito todos os dias da nossa vida. E eu vou falar um pouquinho mais sobre ele hoje. Porque ele tem personalidade. Embora o Espírito Santo ele não tenha um corpo físico, ele tem personalidade. A personalidade é a individualidade consciente que possui inteligência, sentimentos e vontade. Olha isso, o Espírito Santo, assim como nós, ele é uma pessoa, ele só não tem um corpo físico. E assim como nós, ele tem inteligência, ele tem sentimentos. Você acredita que o Espírito Santo tem sentimento? Pois nós vamos falar daqui a pouco como que funciona isso. Como assim o Espírito Santo tem sentimentos? Ele tem. Ele tem sentimentos e ele tem vontade também. Então é importante nós sabermos que ele é uma pessoa que tem tudo isso, que ele tem vontade, que ele tem sentimentos e que ele tem inteligência. E se nós pensarmos nele apenas como um poder ou uma influência, não conseguiremos viver em um relacionamento com ele. Não conseguiremos louvar, adorar ou reconhecer o Espírito Santo. Não reconheceremos isso nele. Segundo, a comunhão do Espírito Santo. Eu vou ler um versículo onde vai falar dessa comunhão, dessa importância de nós enxergarmos ele de fato como uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que tem vontade e que nós precisamos então, já que ele é uma pessoa, ter comunhão com ele. E essa comunhão, ela significa, quando nós vamos buscar lá no grego, essa palavrinha que eu vou ler desse versículo onde traz comunhão, significa parceria, que ela vem do grego koinonia, com K. Koinonia, e significa parceria. Porque lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13, ele diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, olha só como aqui fica muito claro nesse versículo, que são três pessoas, são três em um, é a Trindade, né? Mas cada um é uma pessoa que se une em forma uma só. Só que aquele que está hoje conosco aqui na Terra é o Espírito Santo, é uma parte dessa Trindade, mas é uma parte que corresponde ao todo. Então, olha só, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, mas a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, ele está dizendo da comunhão do Espírito. A graça de Jesus, nós já falamos bastante sobre isso nas lives, né? A graça dele é a capacidade que Jesus tem de nos fazer coisas, de nos capacitar a fazer coisas que nós não somos capazes sozinhos. Mas ele nos capacita a fazer isso, né? É ele quem me capacita a fazer, por exemplo, essa live aqui, porque sozinha eu não sou capaz. E aí o amor de Deus, o amor dele, porque a essência, a natureza de Deus é amor. E esse amor de Deus, ele é derramado sobre as nossas vidas. E através desse amor é que eu percebo a presença do Espírito Santo. E aí ele diz, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Esse era o desejo de Paulo, né? Quando ele estava escrevendo lá a segunda carta aos Coríntios. E o que significa essa comunhão? Essa comunhão significa parceria, que vem do grego koinonia. E é importante algumas palavras a gente buscar mesmo lá mais no original, às vezes no hebraico, às vezes no grego, o que significa. Porque quando a gente entende o que significa, fica mais fácil a gente ter esse relacionamento entendendo nessa palavra o que ela significa de verdade. Então a comunhão do Espírito Santo é eu ter o Espírito Santo como parceiro da minha vida. Ele é um parceiro, ele é uma pessoa que anda comigo o tempo inteiro, o tempo todo, não desgruda. A partir do momento que eu me identifico, tenho a minha identidade de filha de Deus,
que eu reconheço Jesus Cristo como meu único verdadeiro Salvador, como aquele que fez tudo por mim. Bom dia, Joelma. Bom dia, Marinalva. Bom dia, Márcia. Que bom ter vocês aqui. Quando eu identifico Jesus Cristo como meu Salvador, aquele que fez tudo por mim, aquele que me deu a graça, né? Aquele que levou embora a partir da cruz, no momento que ele disse estar consumado, ele levou os nossos pecados. E ali ele nos salvou de toda doença, nos salvou de toda enfermidade, nos salvou de toda pobreza, nos salvou de toda ignorância, ele nos salvou, né? Esse salvar ali na cruz não é só salvar para a eternidade, é um salvar na terra. É um salvar na terra desde que você creia nisso, é um salvar de tudo isso na terra. E aí o Espírito Santo dele, ele falou, e eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, aquele que vai te consolar, aquele que vai te capacitar a fazer tudo aquilo que você precisa aqui na terra, é o Espírito Santo. E você vai precisar ter comunhão com ele. O que que significa essa comunhão? A parceria. E nós falamos muito ontem o que é ser parceiro, né? O que é ser parceiro de uma pessoa? Ser parceiro é quando você acredita que aquela pessoa está o tempo todo com você e que o tempo todo você pode contar com ela. Você tem intimidade com ela, você sabe o que ela pensa, o que ela sente, você sabe quais são os planos dela. Isso é ser parceiro. E quando nós colocamos o Espírito Santo apenas numa posição de ter poderes, de nos dar dons, de nos trazer fruto do amor, fruto da alegria. Quando nós colocamos ele apenas naquilo que ele pode nos dar, nós tiramos o foco de quem ele é como pessoa. E isso muda tudo. Porque quando eu entendo que ele é uma pessoa, eu entendo que ele tem sentimentos. Gente, eu não tinha noção disso até que eu comecei a estudar mais profundamente isso. De como isso é verdade. Eu vou trazer para vocês através de passagens bíblicas o quanto mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem sentimentos, ele tem vontade e ele deseja ser o seu parceiro de verdade. Mas ele não quer ser o seu parceiro só nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação. Ele quer ser o seu parceiro na sua vida inteira. Muitas pessoas às vezes conversam com Deus, conversam com Jesus, mas não conversam com o Espírito Santo. E nós não podemos deixar o Espírito Santo de fora. É uma trindade. Os dois são um só na sua essência, na sua natureza, mas eles têm personalidades. E nós precisamos entender que aqui na Terra é o Espírito Santo que está conosco o tempo todo. Conversamos com Deus como Pai, conversamos com Jesus e somos gratos a Ele, mas é o Espírito Santo que está aqui. É Ele que está com você. É a parte de Deus que Ele deixou com você para você se relacionar. E você precisa entender que Ele é uma pessoa, que Ele tem sentimentos. E como Ele tem sentimentos, temos que entender que nós não podemos, nós não podemos lidar com Ele com sentimentos ruins. E nós vamos mostrar aqui como fazer isso. Então, primeiro que é essa comunhão, essa parceria, essa identificação do Espírito Santo como pessoa. Isso tem que estar muito presente, muito forte em nós. Nós não andamos sozinhos. Em nenhum lugar nós estamos sozinhos. Nenhum lugar. E aí, às vezes, você pode, se perguntar, mas por que às vezes eu sinto um vazio? Por que às vezes eu sinto que eu não tenho alegria? Por que às vezes eu estou passando por momentos de dificuldade, parece que eu estou sozinha? E aí é onde nós identificamos, será que quando eu estava bem, será que quando eu estava no meu momento alegre, será que quando eu estou trabalhando, quando eu estou me divertindo, quando eu estou com os meus amigos, será que eu estou ali aproveitando aquele momento também para gerar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Será que eu estou percebendo a presença dele aqui comigo como parceiro e estou convidando ele também para ir nesses momentos de alegria comigo? Será que eu estou permitindo que ele fale comigo? Será que eu estou dando os meus ouvidos para poder escutar o que ele está querendo dizer para mim em todos os minutos do meu dia? Se não, vai ter momentos que vai parecer que nós estamos sozinhos, mas na verdade nós não estamos. O Espírito Santo está lá o tempo todo. E aí, tem algumas provas da sua personalidade, né? Porque uma pessoa é um ser vivo, dotado de compreensão e vontade, sendo um agente inteligente e motivado, assim como o Espírito Santo. Então, uma pessoa como eu, como você, nós somos seres vivos, não somos? O Espírito Santo também é um ser vivo.
E esse Espírito Santo, assim como eu e você, somos dotados de compreensão, somos dotados de vontade. Nós somos agentes de inteligência, nós somos motivados. Nós não somos motivados quando, por exemplo, alguém chega com uma energia incrível, de alegria perto de você. Você não fica motivado a sentir alegria também só pelo fato da outra pessoa estar sentindo alegria? Quando uma pessoa chega triste, você não tem compaixão por aquela pessoa e você também não se compadece ali na tristeza com ela? Não tem vontade muitas vezes de chorar junto com ela? Porque você fica motivado pelo sentimento daquela pessoa. Gente, o Espírito Santo é assim. Ele também é motivado por aquilo que você sente. Ele é motivado por aquilo que você sente. Se você se alegra, ele se alegra com você. Se você está triste, ele também está ali, entristecendo com você, tendo compaixão com você. É assim. Ele tem vontade, ele é motivado, ele é inteligente, assim como você é. É uma pessoa. E há atributos que somente uma pessoa tem e que são atribuídos ao Espírito Santo, né? E tem algumas características pessoais que eu vou ler agora em alguns versículos. A primeira característica do Espírito Santo é que ele nos sonda. Ele nos sonda e se fosse só um objeto ou se fosse só um poder, ele não conseguiria sondar algo. Mas como ele é uma pessoa, ele vai sondar. Assim como eu posso sondar uma pessoa. Né? Eu, Fabiana, você, Dri, você, Márcia, vocês podem sondar uma pessoa. Você pode ir lá e descobrir quem aquela pessoa é, identificar como ela é. E assim o Espírito Santo ele vem nos sondar. Lá em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 10, ele diz assim: pois o Espírito Santo sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Até os segredos mais profundos de Deus, o Espírito Santo sonda. E é por isso que quando eu permito que esse Espírito Santo, eu identifico ele como uma pessoa que está aqui comigo, dentro de mim, me revestindo, eu entendo que ele sonda o coração de Deus. Então, tudo aquilo que eu tenho desejo de saber sobre Deus, sobre quem é Deus, de como Deus age, do que Deus quer que eu faça, de tudo aquilo que eu quero saber do coração de Deus, o Espírito Santo, ele conhece tudo, porque ele é o próprio Deus, ele faz parte dessa trindade. Então ele sonda o coração de Deus, ele traz isso e revela isso ao nosso coração. Segundo, ele tem conhecimento. Lá na 1ª Carta aos Coríntios, continuando, ele diz assim: da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito Santo. Senão o Espírito de Deus. Porque o mesmo Espírito Santo que está aqui como pessoa, como um parceiro meu e seu, é o Espírito do próprio Deus. Então, ele sonda tudo que está no coração de Deus, ele conhece todos os pensamentos de Deus ao seu respeito. E, gente, pensa comigo, se Deus já te conhecia e já me conhecia desde antes da fundação do mundo, se Deus é o Deus que criou tudo, inclusive os anjos, se Deus criou os próprios anjos, se Deus conhece tudo, você acredita que o Espírito Santo, aquele que está aqui para te encorajar, para te consolar, que está com você o tempo todo, ele não vai trazer a revelação para você quando você deseja e quando você tem essa intimidade com ele, do que Deus pensa a respeito de alguma pessoa que você queira saber, ou do que Deus pensa ao seu próprio respeito, ou daquilo que está no seu coração que precisa ser mudado e que nem você sabe, de sentimentos ruins ou de crenças negativas que foram geradas talvez por pessoas que passaram na sua vida e que te entristeceram e aquilo entrou no seu coração e hoje te faz ter medo, hoje te faz ter angústia, hoje te faz ser egoísta, hoje te faz ser pessimista ou qualquer outra coisa ruim que tenha dentro de você. Você acha que qualquer coisa, qualquer sentimento que não te agrade, se você desejar que o Espírito Santo sonde e revele isso do coração de Deus, porque ele sabe de todas as coisas e traga isso para você, você acha que ele não vai fazer isso? É lógico que ele vai, mas ele é um Espírito Santo que é uma pessoa e que ele precisa da sua permissão. Ele precisa da sua permissão, ele precisa ter certeza que você está desejando isso e que isso é realmente aquilo que você quer. Que essa intimidade profunda é o que você quer. E ele ama, então ele sonda, ele tem conhecimento e ele ama. Porque lá em Romanos 15:30 ele diz assim: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito,
Peço que lutem juntamente comigo nas orações de Deus a meu favor. Então, pelo amor do Espírito e por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, percebe que Paulo, ele sempre está falando do Espírito Santo. Sempre. Ele sempre está usando o nome da pessoa do Espírito Santo. Então, ele usa o nome de Jesus, olha, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. Porque ele sabe que o Espírito de Deus, ele ama. Porque ele é a própria essência de Deus e Deus, ele é puro amor. E o amor de Deus, ele só é derramado no meu coração e no seu através do Espírito Santo que derrama esse amor. Através do Espírito, porque se não fosse ele, nós não conseguiríamos amar. E existe uma outra coisa, como o Espírito Santo, ele tem sentimento, você sabia que nós podemos até mentir para o Espírito Santo? Nós podemos. Embora ele saiba a verdade, ele não vai interferir jamais no nosso livre-arbítrio. Então, ele vai permitir que você minta. E nós podemos fazer isso. Oi, Cristal, bom dia. E nós podemos sim mentir ao Espírito Santo. Olha o que ele diz em Atos 5:3. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Gente, o Espírito Santo, ele nos ouve, pois só se pode mentir para alguém que nos ouve, que nos escuta. Então, eu não sei se você conhece essa passagem que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, onde fala de Ananias e da esposa dele, porque naquela época as pessoas vendiam seus terrenos e de coração, não era obrigado, era um desejo tão profundo que eles tinham de que o evangelho se espalhasse, que eles estavam vendendo tudo que eles tinham e eles doavam esse dinheiro para os apóstolos poderem continuar suas missões e continuar pregando em outras cidades. E aí chegou na época que Ananias viu que as pessoas estavam fazendo isso e ele com a sua esposa decidiram vender o terreno, mas dar só parte do dinheiro. Então ali, dentro dele, Ananias mentiu ao Espírito Santo. E o Espírito Santo revelou isso ao coração dele que estava falando, né? ao coração de Pedro. Porque Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Então percebe que nós mentimos para o Espírito Santo todas as vezes que nós colocamos uma motivação errada no nosso coração. Todas as vezes que nós vamos fazer qualquer coisa que não tem um motivo certo. Nós nos enganamos, mentimos para o Espírito Santo. Então ele escuta e ele sabe que nós estamos mentindo para ele. Por exemplo, quando eu estou trabalhando e eu trabalho somente pelo dinheiro. Eu não estou me importando com as pessoas pelas quais eu estou prestando serviço. Eu estou ali trabalhando somente pelo dinheiro. Ali eu estou mentindo para o Espírito Santo. Porque ele escuta o meu coração. Por mais que na minha boca eu fale, que eu goste, que eu ame o meu trabalho, eu posso falar para todas as pessoas isso. Eu posso falar para as pessoas: olha, eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Não, eu estou aqui porque eu gosto de servir as pessoas. Mas se no seu coração, na sua intimidade, você souber, somente você e você souber que você está ali, mas você não queria estar ali, que você está ali somente para conseguir aquele dinheiro, o Espírito Santo sabe. E naquele momento você está mentindo para o Espírito Santo. Naquele momento ele sabe que você está mentindo para ele, assim como Ananias mentiu aqui. E o Espírito Santo, ele revelou ao próprio Pedro que ele estava mentindo. E por isso nós temos que ter tanto cuidado com isso, sabe? Eu já falei muito em outras lives sobre a motivação do nosso coração. Porque tudo que nós formos fazer, nós precisamos perguntar para nós mesmos: qual o motivo do meu coração de eu estar fazendo isso? Até uma visita que você vai fazer na casa de uma pessoa, sabe? Às vezes, muitas pessoas visitam outras, ou você pode estar querendo visitar uma pessoa, ou você pode estar querendo contribuir de alguma coisa que ela está precisando, talvez para mostrar para outras pessoas que você também faz parte daquilo, para mostrar que você também está contribuindo. Mas qual que é o motivo do seu coração? É esse das pessoas perceberem que você também está contribuindo, que você também está ajudando? Ou está sendo com a sinceridade do seu coração, porque realmente você se compadeceu da situação daquela pessoa e por isso você está querendo ajudar? Sabe, gente,
um dos motivos que mais nos afasta de perceber o Espírito Santo na nossa vida, de ter intimidade com ele, é o motivo certo do nosso coração. E muitas vezes nós mentimos tanto para nós mesmos que nós passamos a acreditar na nossa própria mentira. A gente acredita que a gente está fazendo as coisas pelo motivo certo. Mas se nós pararmos para poder analisarmos e termos uma conversa com o Espírito Santo, ele vai revelar que você está com o motivo errado. E ele vai te fazer arrepender disso. E isso vai trazer mais transparência para o seu coração e vai fazer com que o nosso coração seja mais alinhado com o coração de Deus. E a partir dali a nossa intimidade ela vai ser mais profunda, sabe? Ele vai passar a revelar e sondar mais o nosso coração e ele vai revelar coisas que antes a gente não conhecia. E aí a nossa intimidade ela vai se aprofundando. E nós vamos mantendo esse relacionamento íntimo e profundo com ele no decorrer da nossa vida. Então, tudo o que você for fazer, você quer namorar, você quer se casar, você quer ter filhos, você quer tomar decisões no seu trabalho, você quer ajudar pessoas, você quer doar algum dinheiro para alguma pessoa, você quer almoçar, convidar alguém para almoçar, não importa, seja o que for, pergunte para o seu coração, por que eu estou fazendo isso? Espírito Santo, me revela, você que sonda o meu coração, qual que é o motivo real e verdadeiro pelo qual eu estou fazendo isso? E peça para que o Espírito Santo não deixe você fazer nada que o motivo não esteja de acordo com aquilo que passa e pensa o coração de Deus, sabe? E quando nós não fazemos isso, quando nós não perguntamos e não mantemos esse relacionamento com o Espírito Santo, nós vamos entristecer o Espírito Santo. Porque se ele tem, pensa comigo, se ele tem sentimentos, nós podemos entristecê-los. Se nós podemos mentir para ele, ele vai ficar triste. E quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. É um pedido de Paulo dizendo, olha, não entristeçam o Espírito Santo, não deixe ele triste. Não entristeçam ele é uma pessoa e nós temos que nos relacionar com ele como pessoa que tem sentimento, que tem vontade. Então não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa extremamente sensível. Ele é entristecido por nossas ações e nossos pensamentos pecaminosos. É por isso que ele é entristecido. Quando nós mentimos para ele quando nós temos motivos errados do nosso coração e nós entristecemos ele quando as nossas ações e os nossos pensamentos são de pecado. Por que nós não devemos entristecê-lo? Porque nós somos selados por ele. Que é o que diz aqui em Efésios 4:30, nós somos selados por ele. A palavra grega traduzida como selado, nesse versículo, ela é usada para se referir a um selo como se fosse de um anel de sinete que prova que algo é autêntico e verdadeiro. Quando nós vamos registrar no cartório a nossa assinatura, né? Por exemplo, meu filho foi viajar em uma excursão de escola essa semana e ele vai estar 4 dias fora, chega inclusive hoje é quarta? Hoje é quarta, né? Ele chegou hoje à noite. E nós precisamos registrar em cartório um documento que comprovasse, eu assinei e foi registrado em cartório para que comprovasse que aquele documento era verdadeiro, que eu havia deixado realmente ele viajar. Então, o que provou que aquele documento era verdadeiro foi um selo do cartório que foi colocado naquele papel. E ele confirmou que a minha assinatura era verdadeira. Então, o Espírito Santo é aquele que vem nos selar. Gente, vocês têm noção do quanto isso é verdadeiro, do quanto isso é real, do quanto isso é poderoso? O Espírito Santo é aquele que vem colocar um selo em você. Ele coloca um selo, ele te selou. É aquele que diz que você é de fato agora, que Jesus Cristo te comprou. Você não pertence mais ao mundo. Ele agora, a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida e que você entende quem ele é, ele te comprou, ele colocou um selo em você. Ele te comprou, ele falou assim, agora a Márcia, a Osmaíde, agora a Marinalva, agora o Hélio, agora o Tiago, eu comprei, eles são meus. E o que prova que eles são meus é esse selo que eu vou carimbar neles,
que vai provar que eles são filhos verdadeiros, que eles são meus filhos, eles são selados, e o que vai trazer esse selo, que vai colocar em você, é o Espírito Santo. Eu não sei se você consegue perceber o quanto isso, quanto a sua vida depende disso, de você entender isso. Olha o que ele diz, gente, em Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados. Vocês foram selados para o dia da redenção. É um selo de propriedade, é um selo que mostra que aquilo pertence a Deus. É um selo que mostra que isso é verdadeiro, que não é falso, que é verdadeiro. Você não pertence mais ao mundo, você pertence agora a Deus. Oi, Zena, bom dia, que bom ter você aqui. Beijo na Gi, no tio. E a palavra grega, então, traduzida como selado, ela é usada para se referir, então, olha só, ela era usada para se referir a esse selo de um anel de sinete que prova que algo é autêntico e algo é verdadeiro. Então, você foi selado, você é autêntico, filho de Deus. Você é verdadeiro filho dele. A partir desse momento, é por isso que a palavra do Senhor diz que a partir do momento que você aceita que esse selo seja colocado em você, que você se aceita como verdadeiro filho de Deus e você tem essa identidade, ele te dá uma nova natureza. A natureza sua agora é uma natureza de Cristo, não é mais uma natureza pecaminosa. E é por isso que nós entristecemos o Espírito Santo. Porque nós só podemos entristecer alguém quando esse alguém é íntimo nosso. Eu não posso entristecer uma pessoa que eu nem conheço. A pessoa que eu nem conheço, eu posso até entristecê-la por alguns segundos, né? Logo ela vai esquecer porque ela nem me conhece. Quantas vezes no trânsito a gente nem conhece as pessoas e as pessoas nos xingam, falam coisas, falam palavrões. Na hora você fica assim, né? Mas depois aquilo passa que você nem esquece porque você não conhece aquela pessoa. Agora, se é uma pessoa que você tem intimidade e que ela fala coisas ruins pra você, aquilo te entristece de uma forma tão profunda que você vai levar isso por anos na sua vida se você não souber tratar aquilo, ou se você deixou aquilo entrar no seu coração, você pode até morrer com aquilo dentro de você, com aquela tristeza dentro de você. Esse sentimento de tristeza ele é tão forte que ele pode gerar doenças na sua vida. E você vai morrer antes do tempo com a tristeza, porque você deixou que a doença entrasse através do sentimento de tristeza, que não foi tratada, que não foi curada, que não permitiu que o Espírito Santo curasse aquilo vai te levar à morte mesmo. Na morte no sentido de te levar ao afastamento de Deus, devido à tristeza que tomou conta. Então é muito forte, nós podemos entristecer o Espírito Santo porque ele é uma pessoa quando nós fazemos determinadas coisas e determinadas atitudes. Porque a partir do momento que eu tenho a natureza de Cristo e que eu fui selada, eu sou propriedade de Cristo agora, eu não tenho mais a propriedade do mundo. O mundo não me pertence, eu não pertenço ao mundo. Eu sou de Cristo. Eu sou agora da região celestial. E ali ele vai me induzir, o Espírito Santo vai me direcionar, ele vai sondar, ele vai perceber os meus pensamentos, ele vai me direcionar para que a minha vida seja transformada, para que eu viva uma vida que seja compatível com a vida de quem tem a natureza de Cristo. E uma das coisas é o amor, que eu sempre falo em todas as lives. Por quê? Um cordeiro, por exemplo, uma ovelha. Gente, você já viu a ovelha brava? Você já viu a ovelha atingindo, gritando para um outro animal no sentido de avançar em cima dele? Não, sabe por quê? Porque a ovelha, ela é mansa. A ovelha, ela é tranquila. Mas você acha que a ovelha se esforça para ser assim? Mansa e tranquila? Você acha que ela precisa fazer esforço para ser assim? Você acha que se um animal como um leão, por exemplo, um animal, né, mais veroz, vir atacá-la, você acha que ela vai mudar a essência de quem ela é? A natureza de quem é? Ou se ela vai fazer muito esforço para ela poder também avançar em cima daquele leão? Não, porque é da natureza da ovelha ser calma. É da natureza da ovelha ela ser paciente, ela andar tranquila, é da natureza dela. Assim como é da natureza do leão, ele ser voraz, ele ir pra cima, é da natureza dele. Você acha que o leão se esforça pra ser assim? Não. É um instinto dele, já é assim.
É a essência dele, a natureza dele. E é a natureza, a nossa natureza é amor. A partir do momento que eu tenho a identidade de Cristo, que eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, eu tenho que viver uma vida compatível com aquilo que a natureza de Cristo diz que eu sou. E só quem faz essa transformação é a presença da pessoa do Espírito Santo. E essa natureza de amor, eu não posso me esforçar para amar. Eu não posso colocar isso como uma força, porque se eu estou me esforçando para amar o meu irmão, se eu estou me esforçando para perdoar, se eu estou me esforçando para sentir um sentimento de amor, isso só mostra que a minha natureza ela ainda não está plena em Cristo. Porque a partir da minha natureza ser plena, viver eu plena em Cristo, Deus é o próprio amor. E o amor dele ele é derramado na Bíblia, na palavra do Senhor está escrito que o amor do Senhor, ele é derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida através do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo derrama esse amor sobre a minha vida, a minha natureza ela é de amor. Então, eu não me esforço para amar ninguém, eu simplesmente amo, como a ovelha não se esforça para ser calma, para ser tranquila. E isso só é possível através do Espírito Santo. E quando eu entristeço o Espírito Santo, ele vai continuar aqui. Porém, é como se ele ficasse diminuído, não porque ele quer, mas é porque ele te respeita. E ele não vai fazer nada que não seja da sua vontade, porque o Espírito Santo também tem vontade, ele também tem sentimentos. Mas ele não vai fazer nada que fira o seu sentimento, ele não vai fazer nada que fira a sua vontade, que interfira no livre-arbítrio que você escolheu. Porque ele te respeita. Ele te respeita. Então, se não partir de uma decisão sua de ser totalmente dependente do Espírito Santo, você não entender que ele é uma pessoa e que você não anda sozinho nesse mundo, que você tem uma dependência total dele, enquanto você não entender isso, nós vamos continuar errando, nós vamos continuar entristecendo o Espírito Santo e nós vamos continuar fazendo coisas que não nos permite viver em plenitude com esse Espírito e que a partir daí os frutos dele virão de forma natural na minha vida, que nós falamos também um pouquinho ontem, que do fruto do amor, que é esse amor que ele traz, vai vir a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a temperança, o autodomínio, né, o autocontrole, vai vir tudo isso e os dons dele também. Ele vai te ensinar a como falar, ele vai te ensinar a como vestir, ele vai te ensinar a como se comportar na frente das pessoas. Ele vai te falar quando você deve escutar mais, quando você deve falar mais. Ele vai te ensinar todas as coisas. Porque nós lemos ontem um versículo também que ele nos ensina todas as coisas. Tudo aquilo que já é de conhecimento de Deus e de Jesus, ele vem trazer para você. Mas para isso precisa de intimidade. E nós precisamos entender o que entristece o Espírito Santo para que a gente não faça isso. E aí, lá em Efésios 4:29, ele diz assim, que você vai entender agora o que entristece o Espírito Santo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que escutam. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente, gente, ele diz unicamente, ou seja, somente isso. Só isso e nada mais. Olha o que ele quer que saia da nossa boca. Palavras que sejam boas para edificação. O que é a edificação? É quando você constrói a pessoa. É quando você encoraja a pessoa. É quando você traz vida para a pessoa. Quando você traz ânimo para a pessoa. Então, as palavras que saem da nossa boca têm que ser palavras que sejam positivas para quem está escutando. Sejam palavras que façam com que aquela pessoa se sinta melhor, conforme a necessidade. Ou seja, se eu estou num velório e tem pessoas tristes, eu vou trazer palavras que consolam aquela pessoa. Mas você acha que eu vou trazer por mim, pela minha conta? Não! Eu vou trazer porque o Espírito Santo está comigo e ele vai me dizer quais palavras eu devo falar. Porque eu já tenho essa intimidade, essa comunhão, então eu vou saber escutar e eu vou saber falar. Mas se eu não estou ouvindo nessa intimidade, eu não vou saber. E se eu não sei o que falar, é melhor que eu fique calada, né? É melhor que eu feche a minha boca, então eu não fale nada. Pelo menos eu não vou falar aquilo que eu não devo. Se eu estou num momento, por exemplo, onde está tendo briga e pessoas estão brigando, pessoas estão discutindo,
Ou se pessoas chegam para mim e me xingam, me falam palavrões e querem me empurrar e querem fazer com que eu participe da briga, que as palavras naquele momento que saem da minha boca, se não forem palavras para poder trazer paz àquele ambiente, que eu fique calada. Mas que eu não fale palavras que não sejam edificantes. É o que ele está dizendo, porque se eu disser, eu vou entristecer o Espírito Santo. E eu não quero entristecê-lo. E nós precisamos ter essa consciência de que o Espírito Santo é uma pessoa que está dentro de nós e que nos reveste. E nós não podemos entristecê-lo, porque isso vai nos impedir de aumentar a nossa intimidade com ele, de escutar o coração de Deus. As nossas críticas a outros irmãos e irmãs também entristecem o Espírito Santo, porque ele o selou para a redenção tanto quanto nos selou. Gente, olha como é triste isso. Pessoas que têm a presença do Espírito Santo, que já receberam e sabem que Jesus Cristo é o único que é possível de te salvar e te conduzir até o Pai, porque na palavra do Senhor diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e que ninguém chega a Deus, ao Pai, se não for através de Jesus. É somente através dele que nós chegamos a Deus, né? E os nossos irmãos que também creem nisso, assim como todos vocês que estão aqui assistindo, nós não podemos entristecer um ao outro nesse sentido de falar crítica, sabe? De criticar, nesse sentido de criticar, nesse sentido de julgar, nesse sentido de querer falar coisas que vai diminuir você, que é o meu irmão em Cristo, sabe? Se eu sei que você é minha irmã em Cristo, que você acredita em Jesus Cristo também, como que eu vou dizer uma palavra que vá te magoar? Como que eu vou te criticar? O mesmo Espírito Santo que está em mim é o mesmo Espírito Santo que está em você. A pessoa do Espírito Santo que está comigo é a mesma pessoa do Espírito Santo que está em você. O mesmo selo que foi colocado em mim, que me puxou do mundo e me trouxe para Cristo, é o mesmo selo que foi colocado em você, que te tirou do mundo e que te levou para Cristo. Nós fazemos parte de um único corpo. Nós temos os mesmos objetivos, que é receber o amor de Deus e compartilhar desse amor com as pessoas. E se eu não faço isso com você, se eu critico você, se eu julgo você, imagina, eu estou julgando o próprio Espírito Santo. Eu estou criticando o próprio Espírito Santo. E essa consciência nós precisamos ter todos os dias da nossa vida, em todos os minutos do nosso dia. Porque quando aparecer circunstâncias, porque elas vão aparecer, e situações que elas vão aparecer, onde o desejo da carne vai sentir vontade de gritar, de xingar, de falar coisas que não deve, naquele momento o Espírito Santo vai te lembrar. O mesmo Espírito que eu estou com você, eu sou o mesmo Espírito que estou com ela. Se você fizer isso com ela, você vai estar fazendo isso comigo, porque nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. E lá em Efésios 4:31 ele diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Quando nós ficamos amargurados e não perdoamos outras pessoas que também são selados com o Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo. Porque você não está permitindo que aquela pessoa faça parte do corpo de Cristo. Você está querendo dizer, olha, eu sou selada com o Espírito Santo, eu pertenço ao corpo de Cristo. Ela não pertence. Ela não faz parte do corpo de Cristo, não. Porque ela falou que não devia para mim. Então eu fiquei magoada com ela, eu não vou perdoá-la. Então, eu faço parte do corpo e ela não faz. Você sabia que você está fazendo isso? É assim que a gente está fazendo quando a gente não perdoa um irmão nosso. Você está julgando que você pode fazer parte do corpo de Cristo e que aquela pessoa não pode. Quando nós não perdoamos outras pessoas, ou quando nós não aceitamos o perdão de outras pessoas, é assim que a gente se comporta. Você sendo o juiz. Você determinando quem pode ser salvo e quem não pode. Você determinando quem tem a presença do Espírito Santo e quem não tem.
Gente, quem somos nós para fazer isso, sabe? Quem somos nós para determinarmos quem é o juiz? É só Deus. Nós temos ainda um advogado que é Jesus Cristo. Aquele advogado que está intercedendo tanto por mim quanto por essa pessoa com quem você não quer perdoar ou quem você não quer liberar perdão. É Jesus Cristo que intercede por mim e por você, por os dois. É o mesmo Espírito, a mesma pessoa do Espírito que está com ela, fazendo com que ela tenha consciência dos erros que ela cometeu e fazendo com que você tenha consciência dos seus. É a mesma pessoa do Espírito. Não existe um que é mais queridinho e outro que é... Não, o Espírito Santo ele é o mesmo e ele está em mim e está em você. Essa audácia, esse egoísmo que está em nós, que pode vir sobre nós, nós não podemos deixar isso tomar conta de nós. E é por isso que o Senhor diz que nós temos que ser humildes. É por isso que o Senhor nos ensinou que lá na última ceia, quando ele fez com os apóstolos, na última ceia, quando ele partiu o pão e entregou o vinho, ele falou, façam isso em memória de mim. Façam isso para que vocês lembram de mim. Só que antes disso, o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos para entender que que a servidão que está servindo ali aquelas pessoas também era importante. A memória que o Senhor quis nos mostrar aqui era para nós servirmos uns aos outros. E o mais verdadeiro e o mais puro amor foi esse que Jesus veio nos mostrar. E que memória que nós estamos levando a Ele? Que memória que nós estamos levando a Ele quando nós nos comportamos entristecendo aquele que Ele enviou para nós, o Espírito Santo? Então, todos nós cristãos, nós somos selados por Ele. O amor de Deus foi derramado através dele em nosso coração. E nós também entristecemos o Espírito Santo quando nós o ignoramos, quando recebemos o crédito por algo que foi o Espírito Santo que fez. E aí entra a questão de nós darmos toda a honra e toda a glória a Deus. De nós entendermos que tudo o que nós fazemos não é porque nós somos capazes, não é porque nós podemos. Mas é porque a graça de Jesus nos capacita a fazermos coisas que nós nem acreditamos. É Ele que nos capacita, é o Espírito Santo que nos capacita. Então, todas as vezes que nós não honramos e não damos glória a Deus, por Ele nos capacitar através da pessoa do Espírito Santo a fazer as coisas, nós também entristecemos o Espírito Santo. Quando nós ignoramos Ele. E a gente ignora Ele tanto quando nós não damos honra a Ele pelo que aconteceu. Por exemplo, você estava com dificuldade de fazer determinada tarefa dentro do seu trabalho. E aí, de repente, você consegue. E você fala... de repente, você fala assim, consegui. Você acha que você conseguiu sozinho? Não, com certeza não. Porque o Espírito Santo, aquele que te ensina todas as coisas, ele veio trazer para a sua memória de como fazer aquilo. Então, ali, a gratidão, nós agradecemos ao Espírito Santo, nós agradecemos ao Senhor por ter enviado Ele e por Ele nos capacitar a fazer aquilo. O Tiago falou, eu servindo aos meus amigos e irmãos, sempre estarei mais próximo de Cristo. Por isso, cozinho para vocês. Tiago, é você que tá aí. Eu achei que era o outro Tiago. Tiago Sá. Gente, Tiago, olha, é um cozinheiro de mão cheia. A comida dele é a comida que eu vou te falar, que eu acho que é a comida, assim, mais saborosa que eu já comi por tanto amor que ele coloca nessa comida. Uma costela que é show, fantástica e muitas outras coisas. Então, quem quiser, gente, só entrar em contato aí com o Tiago. Tiago S.A. Que bom ter você aqui, Tiago, com certeza. Eu sinto isso, Tiago. Eu sinto que quando você tá ali preparando aquele almoço com tanto carinho e colocando tanto amor, e você olha para as pessoas e você vê as pessoas, sabe, se alimentando e degustando aquela comida, eu posso sentir e ver no seu olhar do quanto você faz isso com amor e do quanto tem de amor ali. É muito, muito lindo, eu sei. E é isso, então, nós entristecemos o Espírito Santo quando nós ignoramos também Ele. Então, quando nós mentimos para Ele, quando nós ignoramos Ele, quando nós falamos palavras torpes, né? Palavras que não estão de acordo com Ele. E o ignorar, além de não dar honra e glória a Ele, o ignorar é também quando eu não sou grata
E quando nós recebemos crédito por algo que ele fez, que eu já falei, que é, por exemplo, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, glorificaram a Deus, não se vangloriaram do que eles fizeram. Em Atos 2 está escrito assim, ó, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Então aqui ele estava honrando. Quando confiamos em nossa capacidade para fazer as coisas, nós também estamos ali ignorando o Espírito Santo, quando confiamos que somente nós somos capazes, né? Por exemplo, eu tenho certeza que o Tiago sabe que Deus o capacitou, que o Espírito Santo está com ele ali, o direcionando e que o capacita a ser um bom cozinheiro e fazer com tanto amor o que ele faz. Em Atos 3, quando o aleijado foi curado, Pedro se recusou a receber qualquer crédito para si. No verso 12, ele diz que não foi seu próprio poder ou piedade. No verso 16, ele diz que não foi sua própria fé. Então, se a gente lê Atos, que conta a história dos apóstolos com a igreja primitiva, ensinando eles como começar uma igreja, que é a reunião de pessoas para poder evangelizar e levar Cristo para as pessoas, o tempo todo, eles estavam ali honrando a Deus, falando da presença do Espírito Santo e honrando a Deus pelo que ele fez. Quando priorizamos os dons do Espírito acima da pessoa do Espírito Santo, nós também estamos ignorando o Espírito. Quando nós queremos relacionar com ele apenas para ter os dons, apenas para ter os frutos. Mas nós não entendemos que ele é uma pessoa, que ele tem sentimentos, que ele pode ser entristecido. Nós não identificamos ele como pessoa, nós queremos apenas o que ele tem. Imagina, se eu quero ser amiga do Tiago somente pelo fato dele cozinhar, somente porque eu sei que ele pode proporcionar uma comida boa para mim. Imagina qual seria o sentimento do Tiago, de ser usado, o sentimento de estar querendo, né, que as pessoas se aproximem dele só pela comida? Não. Eu me aproximo porque eu sei quem ele é como pessoa, né? A identidade dele como pessoa, de quem ele é, pelos sentimentos que ele tem, porque a pessoa que ele é. E assim é com o Espírito Santo. Eu não me relaciono com o Espírito Santo somente pensando em querer o que ele tem a oferecer, quer querer os dons dele, quer querer os frutos do Espírito Santo. Não. Eu me relaciono primeiro porque eu sei quem ele é. Eu sei que eu fui selada. É um selo que o próprio Deus colocou em mim. E que ele é uma pessoa que está comigo o tempo todo. E eu me relaciono, eu tenho intimidade com ele. E como consequência, o fruto do amor, os outros frutos e os dons do Espírito Santo, eles estarão comigo como consequência. Porque isso vai vir de forma natural. Porque de forma natural eu vivo a essência de Cristo na minha vida. Quando nós tentamos entender a Bíblia com o nosso intelecto, sem a presença dele. Então, todas as vezes que eu estudo a Bíblia, que eu quero ler a Bíblia, e eu não convido o Espírito Santo para estar comigo ali, para estar me direcionando, para estar me revelando o que significa aquilo, eu também estou ignorando o Espírito Santo. Porque eu posso ler a Bíblia, eu posso entender a Bíblia pelo meu intelecto, eu vou entender as histórias, algumas coisas, mas a profundidade, as revelações do que realmente significa aquilo, que vai queimar o seu coração, só vai vir na presença do Espírito Santo. Quando eu convido ele para estar comigo ali. Por isso, todas as vezes que a gente for ler a Bíblia, convide o Espírito Santo, chame ele para estar com você. Fala, Espírito Santo, vamos juntos entender o que está escrito assim. Me revela o que o coração de Deus quer me falar através do que está escrito aqui. E aí sim, ele vai se alegrar, porque ele vai fazer parte disso junto com você. E ele se entristece isso, quando nós ignoramos ele na presença da leitura da Bíblia. Tudo que vai contra a natureza dele o entristece. Todo pensamento e toda ação contrários à sua natureza o entristecem. Amo o Espírito Santo, né, Nilda? Amo, também amo. Verdade. E é isso, gente. Finalizamos por aqui hoje. Amanhã a gente continua, tá bom? Tem muita coisa para falar a respeito do Espírito Santo. Eu amo falar do Espírito Santo. Eu amo estar com ele. Amo me sentir direcionada por ele. Eu amo ser consolada por ele, né? Eu amo tudo que vem dele. Eu amo a pessoa dele, né? Porque é o selo. Nunca se esqueça que o selo que foi colocado sobre a sua vida, que te faz ser verdadeiro e um autêntico filho de Deus, é o selo do Espírito Santo. E faça bom uso disso, no sentido de permita que ele seja o seu parceiro, que ele realmente seja o seu amigo, que ele esteja com você, conversando com você o tempo todo por onde você for. Oi, Gabi, bom dia. Estamos finalizando, mas vai ficar salva, depois você assiste lá. Um beijo pra você. Beijo, Joelma. Beijo, Marinalva. Beijo, Thiago. Até amanhã, gente.